O livro de Juízes foi escrito depois que Israel havia sido conquistado por Josué, não seguindo uma história direta, mas sim relatando diversos acontecimentos com décadas de diferenças um do outro, pois fala sobre os juízes, que eram pessoas escolhidas por Deus para liderar e julgar a nação de Israel. Então, assista até o final para ficar sabendo da vida, história e conquistas de cada uma dessas pessoas. O livro começa contando acontecimentos de pouco tempo depois da morte de Josué, onde diz que os hebreus conquistaram novas terras após a morte do líder, matando gigantes e dominando outras cidades, como Bezeque, Jerusalém e muitas outras. Então, chegou a vez da cidade de Debir ser conquistada, também chamada de Kiriat Sefer. Então, Caleb disse que quem conseguisse conquistar o local casaria com sua filha Axa, e quem realizou o feito foi Otiniel, filho de Kenaz. Então, várias outras batalhas acontecem, com o povo de Israel expulsando os povos inimigos daquela terra, até que um dia veio um anjo e o repreendeu por algumas ações. Mas um tempo depois, o povo de Israel, que estava vivendo em meio a outros povos, se corromperam, desobedecendo a Deus e adorando a outros deuses. Por isso, eles foram dominados e passaram a servir a um rei da Mesopotâmia chamado Cusã-Risataim por 8 anos, sendo oprimidos por ele. O povo clamou, então Deus escolheu Otiniel, que havia conquistado uma cidade anteriormente, para libertar o povo, e assim aconteceu. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel e liderou a nação por 40 anos, permitindo paz em todo o seu período de juiz, até que morreu. Mas depois da morte de Otiniel, o povo passou novamente a fazer coisas que desagradavam a Deus. Por isso, eles foram conquistados e oprimidos por 18 anos pelo rei Eglon, de Moabe, que era conhecido por ser muito gordo. Então, após todo esse tempo, Deus escolheu um libertador chamado Eude, um canhoto que seria o segundo juiz de Israel, que elaborou um grande plano para vencer Eglon e o colocou em prática. Após fazer um punhal e colocar por debaixo da sua roupa, preso na coxa direita, ele foi até o palácio de Moabe para levar os impostos de Israel. Mas lá, disse que tinha uma mensagem de Deus para o rei Eglon, pedindo para que todos os outros que estivessem ali saíssem. Quando estava a sós com o rei, ele tirou a sua arma e cravou na barriga de seu inimigo, conseguindo sair e trancar as portas da sala depois. Quando os servos descobriram que o rei estava morto, já era tarde, pois Eude havia fugido e vinha liderando um exército de vários israelitas para combater os moabitas. Então, mataram cerca de 10.000 deles, libertando a nação e trazendo paz a ela por 80 anos, até que Eude morreu. O terceiro juiz de Israel foi um homem chamado Sangar, mas a Bíblia não fala muito sobre ele, pois a sua menção é em apenas um versículo, que diz que ele matou 600 filisteus usando um ferrão de tocar bois, libertando Israel. Mas após isso, Israel passou novamente a desobedecer a Deus. Então, foram entregues nas mãos de um rei cananeu chamado Jabim, que oprimiu violentamente a nação por 20 anos. Até que um dia, a profetisa e juíza Débora, que estava debaixo de uma palmeira, recebeu as ordens de Deus e convocou um militar israelita chamado Baraque para libertar a nação das mãos dos cananeus. Porém, o soldado disse que só iria para a guerra caso Débora fosse com ele. Caso não, ele não batalharia contra Jabim. E a juíza aceitou. Porém, disse que por conta do seu ato, Baraque não teria a honra de matar Sísera, o general do exército inimigo. Na hora da batalha, os israelitas, que eram militarmente muito inferiores aos exércitos do rei Jabim, conseguiram derrotá-los e mataram todos os seus inimigos. Porém, o general Sísera conseguiu fugir e se escondeu na casa de uma mulher chamada Jael, pois achava que ela era aliada. Mas enquanto dormia, a israelita cravou uma estaca em seu coração, matando-o. E depois disso, Débora se alegrou muito e fez um cântico ao Senhor, agradecendo pela vitória. E a terra ficou em paz por 40 anos. Mas após esse tempo, o povo se desviou novamente. Então, passaram a ser oprimidos pelos midianitas. E todos os anos, eles iam para Israel e destruíam as plantações, os animais e todas as coisas, empobrecendo a nação.
Então, o povo clamou, e Deus enviou um anjo para um homem chamado Gideão, para libertar Israel. Então, ele juntou 32.000 soldados para combater o povo de Midian. Porém, Deus o avisou que havia gente demais ali. Gideão ouviu as ordens e mandou que todas as pessoas que forem medrosas ou covardes voltassem para casa, sobrando apenas 10.000 no exército. Porém, Deus avisou a ele de que ainda havia mais gente do que o necessário. Então, novamente, o juiz ouviu as instruções e mandou todos os soldados que estavam ali beberem água de um rio. Todos os soldados que se abaixassem como um cachorro para beber a água deveriam ser mandados embora, mas aqueles que pegassem a água com as mãos e levassem até a boca deveriam ficar. E só 300 homens fizeram isso. Após restar essa pouca quantidade de gente, Deus avisou que agora sim eles poderiam guerrear, pois queria mostrar ao povo de que eles não foram libertos de seus opressores pelos homens, mas sim através do Senhor. Já era tarde da noite, então Gideão e os 300 estavam ao redor do acampamento dos midianitas, que tinha cerca de 135.000 soldados. E quando chegou a hora certa, eles tocaram suas trombetas, quebraram seus vasos e então partiram rumo à batalha. E tudo isso fez com que o povo de Midian ficasse confuso e assustado, a ponto de atacarem a si mesmos. Então, os 300 soldados, com a ajuda de Deus, derrotaram todos os seus inimigos e trouxeram paz a Israel por 40 anos. Após a sua morte, o povo seguiu para o caminho da prostituição e da idolatria. Então, um homem que morava em Siquém, chamado Abimeleque, filho de Gideão com a concubina, por ser filho de quem era, se declarou rei de Israel e matou quase todos os seus 70 irmãos, exceto um que conseguiu fugir. Então, ele passou a governar aquela região por 3 anos. Mas Deus enviou um espírito mau que gerou intrigas entre Abimeleque e o povo de Siquém. Então, liderados por Gaal, os cidadãos se rebelaram, mas foram derrotados pelo filho de Gideão. Mas um dia, quando ele estava na cidade de Tebes, que havia dominado, uma mulher que estava em um moinho lançou uma pedra em sua cabeça, quebrando o seu crânio. Então, prestes a morrer, ele ordenou que seu escudeiro o matasse com a espada. E assim aconteceu. Após esses acontecimentos, Deus levantou um homem chamado Tolá para julgar Israel, e ele fez isso por 23 anos. E depois dele, veio um novo juiz chamado Jair, que liderou por 22 anos. Mas a Bíblia não diz muitas coisas sobre eles. Após a morte de Jair, o povo voltou novamente para a idolatria. Então, foram dominados pelos amonitas por um período de 18 anos, até que o Senhor escolheu Jefté para libertá-los. Antes de ir à guerra, ele fez um voto com Deus, dizendo que ofereceria como sacrifício a primeira coisa que viesse ao seu encontro, caso ele vencesse. E então, eles derrotaram o povo de Amon e libertaram Israel daquele sofrimento. Quando chegou, a sua filha única o recebeu com danças e festas. Então, Jefté se lembrou do voto que fez com o Senhor, e a Bíblia diz que ele cumpriu, o que levanta 2 hipóteses dos estudiosos. A primeira é a de que ele realmente sacrificou a sua filha, o que seria algo horrível e que Deus não recebeu, pois abomina sacrifícios humanos, uma coisa que vai totalmente contra os princípios do Senhor. A segunda opção é que o sacrifício foi o fato dela ter que ficar virgem para sempre, o que é tirado de alguns indícios que a Bíblia dá. Essa sim é uma opção muito mais viável e que não fere os princípios de Deus. Porém, os israelitas da tribo de Efraim acusaram Jefté de ter os deixado de fora da guerra. Mas o juiz disse que sim os chamou, porém eles não deram atenção. Então, os efraimitas ameaçaram Jefté, que juntou alguns homens e travou uma batalha sangrenta contra pessoas do seu próprio povo. E no total, Jefté julgou Israel por 6 anos e morreu. O livro de Juízes é um que tem muito conteúdo e muitos detalhes. Então, para que o vídeo não fique tão longo, esse resumo bíblico será dividido em 2 partes, com a outra saindo no próximo sábado às 18 horas, que você não pode perder, pois iremos falar sobre a outra parte do livro, que tem como principal destaque a história do juiz Sansão. Então é isso, pessoal. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber.
Lá você encontra curiosidades e muitas coisas interessantes. Então é isso. Deus te abençoe e tchau!